Reverendíssimo Diácono Sandoval, ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, leitores, povo de Deus que se reúne para celebrar esta solenidade. Celebramos com alegria a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Esse é um dogma da Igreja, proclamada pelo Papa Pio IX. E nós somos convidados, a partir dessa proclamação, a não duvidar de Maria como imaculada. O que significa imaculada? Ela não tem mácula, ela não tem pecado, ela não conheceu o pecado. E Deus a preserva do pecado. Os padres da patrística, tentando explicar como se deu no curso da história o nascimento de uma pessoa que não traz consigo a marca do pecado original. Como se deu isso? Essa foi uma longa discussão, porque todos que nascem após a desobediência de Adão e Eva, todos trazem consigo o pecado original, está na origem. E para que esse pecado seja perdoado, para que o ser humano se livre deste pecado, ele precisa ser mergulhado em Cristo. Em Cristo nós nos libertamos do pecado original. Mas, e Maria? Como se deu, caríssimos irmãos e irmãs? Por que ela, fruto do amor entre Joaquim e Santana, e por que ela não trouxe consigo esse pecado original? Das explicações, uma me chama a atenção. E um deles disse: Deus quis. Deus pode intervir na história da humanidade. E Ele concebe e preserva Maria deste pecado. Em Maria acontece um corte. Ali ela está sendo preparada para trazer ao mundo o nosso Salvador, para trazer ao mundo a salvação. Por isso, quando nós escutamos hoje, na primeira leitura do livro do Gênesis, esse relato de como se deu o pecado na história da humanidade. Deus vai ao jardim e encontra Adão e Eva escondidos atrás das árvores. Deus os encontra e pergunta: por que estáis escondidos? E eles, com vergonha, porque o pecado envergonha o ser humano. Deus então pergunta: por acaso comeste do fruto que foi proibido? E eles então começam a encontrar desculpa. Adão diz: a mulher que tu me destes, ela me deu. E a mulher diz: a serpente me enganou. A serpente me enganou. Caríssimos irmãos e irmãs, e ali inicia então algo que às vezes, quando nós lemos esse texto bíblico, nos passa tão despercebido. Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Existe uma descendência
E a partir dessa descendência, o mal será destruído. Existirá uma mulher, não é Eva, ela perdeu o paraíso, ela foi expulsa do paraíso. Mas virá uma mulher que está determinada pela história a destruir o mal, a enfrentar o mal, a esmagar a cabeça da serpente, ou seja, colocar o mal debaixo dos pés. E essa mulher nós iremos ver numa imagem apocalíptica, né? São João vai dizer: quem é essa que traz sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas? Lá no Apocalipse de São João. Veja que nós estamos no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E quando a gente vai visualizar a imagem dessa mulher que traz consigo a coroa de 12 estrelas, e é ela que vence o dragão, e o dragão aqui é o símbolo do mal, que queria destruí-la porque trazia no seu ventre o Filho de Deus, trazia no ventre uma criança. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quem faz parte da descendência de Maria, esse luta e vence todo o mal, porque participar da descendência de Maria é participar da eleição daqueles que vencem o mal determinado por Deus. Esmagará a cabeça, pisará na cabeça. Então, caríssimos irmãos e irmãs, então desde a origem, assim como o pecado entra na história da humanidade na origem, Deus já prepara um projeto que esse mal será destruído. Assim como o mal entrou na história da humanidade por um homem, a palavra de Deus vai dizer que por um outro homem ele será destruído. Por isso, Adão é considerado o velho Adão e Jesus Cristo é considerado o novo Adão. Por meio dele é que o mal é destruído. No entanto, para que Jesus viesse para destruir o mal que estava na humanidade, destruir o pecado, fez-se necessário que alguém viesse primeiro. Que alguém fosse escolhido, eleita, para ser o receptáculo, a sua mãe, porque ele veio encarnado na história da humanidade. É um Deus que se aniquila, São Paulo vai dizer isso, ele se aniquilou, diminuiu, veio estar conosco para justamente nos mostrar o caminho para uma vida plena. Por isso, a festa de hoje nos apresenta Maria como aquele modelo de santidade, modelo de obediência e, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, Maria é para nós o modelo de pureza. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Maria é essa mulher pura de tal maneira que Deus resolve, e Ele quis isso, vir ao encontro da humanidade na pessoa do seu Filho por meio dela. Então a festa de hoje nos convida a celebrar justamente essa graça de Deus que se revela para a humanidade inteira. E o cardeal Raniero Cantalamessa, pregador oficial do Vaticano, em um dos seus livros falando sobre Maria, ele usa na introdução do livro e diz: Maria é uma carta escrita pelo próprio punho de Deus. Chama a atenção o título: Maria é uma carta escrita pelo próprio punho de Deus. Por quê? Porque se nós aprofundarmos a vida de Maria, quanto mais conhecemos Nossa Senhora, mais nós conhecemos os desígnios de Deus. Quanto mais conhecemos Maria, mais nós conhecemos quem é Deus. Maria nos revela o amor de Deus.
Maria nos revela a misericórdia de Deus. Maria nos dá de presente, de graça, a misericórdia encarnada em nosso meio. Por isso, então, Deus deixa Maria como essa carta escrita para que toda a humanidade possa ter acesso à sua graça, à sua misericórdia, à sua bondade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos nos aproximar de Maria, sendo devotos, devotas, buscando desenvolver uma espiritualidade, mas essa espiritualidade deve nos conduzir cada vez mais para uma experiência profunda do amor de Deus. Nós não podemos parar em Maria. Maria, ela é um caminho que nos conduz à misericórdia do Pai, que é o seu Filho Jesus. Então, celebrar a Imaculada Conceição de Maria é celebrar a bondade de Deus para conosco. Ele resolveu de maneira tão bela, tão simples, tão humilde, nos presentear com a salvação. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a festa de hoje para todo mundo. Todas as igrejas católicas hoje celebram essa festa. Nos convida a venerar Nossa Senhora, como essa que é eleita, imaculada, preservada, mãe. E o Papa Francisco, no seu documento, na exortação apostólica Evangelho Gaudium, ele vai dizer justamente isso, né? Quem é Maria? Maria é aquela que, quando vê o seu filho passar pela experiência da falta, ela se faz presente. Maria é aquela que está próxima dos seus filhos. Maria procura estar próxima dos seus filhos. Onde nós iremos encontrar Maria? Ali no casamento, nas bodas de Caná. E Maria está presente no mistério de Cristo. Maria se faz presente no mistério de Cristo. Maria está presente na encarnação do Verbo. Maria está presente na Páscoa, aos pés da cruz. Ali está Maria. E Maria também está presente, caríssimos irmãos e irmãs, em Pentecoste, no nascimento da igreja. Por isso, Maria é um modelo de igreja. Maria é um espelho para todos nós, os cristãos. Se queremos fazer uma experiência verdadeira do amor misericordioso do Pai, que possamos então conhecer Maria, conhecer Nossa Senhora, saber de fato, caríssimos irmãos e irmãs, quem é ela. Maria é aquela que é escolhida para ser mãe, mas se coloca como serva. Percebem, caríssimos irmãos e irmãs, a humildade de Nossa Senhora. Maria, a única que trouxe do seu ventre o Rei dos Reis, mas ela se coloca como serva. Então ela nos ensina a sermos verdadeiros servos e servas de Deus. Em Maria nós aprendemos isso. Quanto mais Deus nos confia ministérios na igreja, mais nós devemos nos colocar a serviço. Os ministérios que nós assumimos na igreja não nos faz melhores, não deve nos colocar em pedestais, não nos deve nos tornar orgulhosos, mas quanto mais Deus nos confia por meio da igreja, mais eu preciso estar a serviço do seu reino. E Maria é esse modelo. Maria é essa que nos ensina, com a sua humildade, com a sua simplicidade, apesar de ser mãe do Salvador, ela se coloca como serva. Nós também, caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados então nessa festa tão bonita a também nos colocarmos nesse caminho onde todos devemos ser servos de Deus. E vejam que não só Maria, mas o Filho de Deus, quando vem a esse mundo,
quando assume a sua missão publicamente, ele um dia dá um grande testemunho e ensina aos seus discípulos que a maior virtude do Filho de Deus é justamente o serviço. Por isso, na última ceia, antes dele partir o pão com os seus discípulos, ele toma uma toalha, uma bacia com água e lava os pés dos seus discípulos. Ali também, caríssimos irmãos e irmãs, é um outro ensinamento para nós. Qual é o lugar do cristão no mundo? O lugar do cristão no mundo é o lugar daqueles que servem. Servir com humildade, servir com simplicidade, servir e se dar como verdadeiramente ofertas agradáveis a Deus. Por isso, lendo um pouquinho hoje, aquele documento tão rico na espiritualidade mariana, onde muitas pessoas procuram fazer uma consagração especial, e ali a gente encontra, naquele documento, uma maneira simples de falar de Maria, e ao mesmo tempo um convite que o autor daquele livro nos faz. Se nós somos verdadeiramente marianos, nós precisamos exercitar a simplicidade no agir enquanto cristãos. Ser simples, porque Maria foi simples. No entanto, quanto mais simples nós nos colocamos neste mundo, mais agradável aos olhos de Deus nós seremos. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, o que nos diz a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios hoje? Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. Qual é a vocação do cristão? Qual o chamado que Deus nos faz? Estamos no ano vocacional, e o tema desse ano vocacional é vocação, graça e missão. Esse é o tema que a igreja no Brasil assume como ano vocacional e nos faz refletir sobre o chamado de Deus na nossa vida. E quando nós falamos de vocação, não estamos falando da vocação sacerdotal, mas estamos falando do chamado de Deus à vida de santidade. O chamado que Deus nos faz a ser cristãos. E pela palavra de Deus que nós ouvimos nesta noite, nos afirma que Deus nos escolheu no seu Filho Jesus para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Caríssimos irmãos e irmãs, santos e irrepreensíveis sobre o olhar no amor. Então, qual é a vocação verdadeira do cristão? Uma palavra. Qual é a vocação verdadeira do cristão? Amar. Essa é a nossa vocação. Por isso devemos nos perguntar agora: como está a minha experiência de amor? De que maneira eu tenho amado o esposo, a esposa, os filhos, os amigos, o mundo, né? As coisas que Deus tem nos dado de presente. Como está a minha relação de amor, caríssimos irmãos e irmãs, para com todas as realidades que me interpelam? De que maneira eu tenho reagido a tantas ações que tem aí fora? Porque aquele que ama, ontem falávamos sobre isso, né? Lembra? O que é que o santo de ontem nos ensinava no seu livro, que colocava como tema? O amor não cansa e nem se cansa. Esse amor encarnado é o Cristo Jesus, que nasceu por meio do sim de Nossa Senhora. Então, a vocação nossa de cristãos é verdadeiramente amar.
E Maria expressa o seu amor a Deus e a sua gratidão ao Pai por meio de um canto, o Magnificat. Aquele canto é a expressão do amor e da gratidão de Nossa Senhora a Deus por eleger e por amá-la de tal maneira, o amor de Deus para com Maria sem limites, assim também como é por todos nós, pois ali o seu Filho está na cruz, sinal de que Deus nos ama, entregando-o para nos salvar. Então, assim como Maria, nós também, caríssimos irmãos e irmãs, devemos nos voltar para Deus com um coração exultante de alegria e de gratidão. Por isso, Maria é, de fato, uma carta escrita do próprio punho de Deus para nós, para a humanidade. Porque tantas coisas Maria nos revela acerca do amor e da bondade do Pai. Sobretudo, ela nos apresenta a misericórdia encarnada do nosso Deus. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a Imaculada Conceição, que continue a interceder por nós e que estejamos cada vez mais abertos a viver uma experiência de espiritualidade mariana. Se você não rezava o texto todos os dias, comece a partir de hoje. Seja fiel na oração do texto. Eu tenho preguiça de rezar o texto. Reza uma dezena do texto todos os dias. Para um pouquinho ali. Contemple um mistério. Por exemplo, hoje é quinta-feira, o mistério da luz. O primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus. Pronto, reze só esse mistério, mas não passe um só dia da sua vida sem rezar, sem estar próximo de Maria, porque ela está próximo de nós. Ela faz questão de vir ao encontro dos seus filhos. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, quantas aparições. Maria apareceu em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe. Maria veio ao encontro dos brasileiros por meio da imagenzinha de Aparecida. Então, Nossa Senhora vem no momento onde o seu povo está passando por aflições. E nesse tempo difícil que a humanidade está vivendo, nós devemos nos aproximar dela e pedir que ela interceda ao seu Filho Jesus por nós. E nenhuma mãe, quando o filho se aproxima e pede, diz não. Por isso, se toda a humanidade se aproximar de Nossa Senhora, nós vamos mudar o curso dessa história. O mal será destruído de vez. O mal será vencido e o amor, a bondade, a misericórdia, a presença do seu Filho Jesus vai tomar conta das nossas vidas e invadir os nossos lares. Por isso, quanto mais próximo de Nossa Senhora estivermos, mais próximo de Deus estaremos. Peçamos a ela que interceda por nós e que busquemos desenvolver uma espiritualidade mariana, nos aproximando cada vez mais dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.